E aí galera, de volta aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre um pacote muito legal. Esse pacote foi responsável aí por eu conseguir baixar meus dados para o TCC no curso de economia. Basicamente lá no meu curso de economia eu estimei o efeito que algumas variáveis têm sobre o peso dos nascidos vivos no estado de Minas Gerais. E se você quiser estar fazendo um trabalho semelhante para o seu estado, você pode fazer. Inclusive aqui é uma sugestão, vou deixar também meu trabalho, o link para acessar o meu trabalho de conclusão de curso aqui na descrição do vídeo, mas o objetivo não é nem falar sobre esse meu trabalho, mas sim falar sobre um pacote muito legal que foi desenvolvido pelo Rafael Saldanha, lá da Fiocruz. Ele desenvolveu o pacote MicroDataSUS. Esse pacote é muito legal, então nós vamos começar primeiro explorando esse pacote para mostrar primeiro onde a gente vai achar esse pacote aqui, né? Pacote MicroDataSUS. Tem até um artigo, tem aqui também o GitHub do pacote e tem um artigo, né, explicando sobre o que o pacote faz. Então, basicamente, o pacote é esse aqui, ó. Nós temos aqui uma descrição, né, sobre o pacote, aqui como procedimento de instalação, as principais funções, né, para a gente acessar os dados, e aqui a gente tem todos os dados que estão disponíveis nesse pacote. Então, depois eu vou deixar esse link também na descrição para vocês acessarem, e basicamente o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo hoje é acessar os dados de declarações de óbitos. Então, basicamente, a pergunta de negócio que eu estou fazendo hoje é entender qual que é as três principais causas de morte no meu município. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, você pode fazer o mesmo, mudando apenas o código da cidade para o seu município e entender qual é a principal causa de morte no seu município. Aí eu coloquei de 2010 a 2021, que é a última atualização dos dados, mas você poderia fazer isso aí para um outro recorte temporal. Ao mesmo tempo você tem aqui outros dados também, declaração de óbitos, declaração de nascidos vivos. Essa aqui foi a que eu utilizei para rodar meu modelo de regressão, e tem outros dados aqui também, e aqui tem as funções, né, de processamento e tudo mais. O artigo é um artigo pequenininho, mas basicamente dá para você ter uma extensa noção do que o pacote é capaz de fazer. Então vamos para o vídeo aqui agora, vamos já fazer isso. Então, se você não tem o pacote instalado, você vai utilizar você vai fazer a instalação via GitHub, né? Você vai instalar o remotes e depois você vai fazer exatamente utilizando essa linha de código aqui. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho instalado. Se você não tem, você faça isso, que aí não tem erro, você consegue instalar sem nenhum problema. Depois disso a gente carrega o pacote. Eu vou utilizar o dplyr aqui também, porque eu vou fazer um tratamento para gerar uma nova variável. Vou carregar o tidyverse, porque dentro do tidyverse tem o ggplot e tem umas outras funções também que são úteis para eu estar fazendo o tratamento do dado e chegando ao objetivo final, tá bom? Então, basicamente, a função principal aqui para a gente carregar o dado é essa aqui, ó, fetch_dataSUS. Aí eu estou pedindo com o argumento start, ano de início 2000, ano de término 2023, só que como não tem dado até 2023, tem até 2021, ele vai trazer até 2021. A UF, que é o estado Minas Gerais, se for Rio de Janeiro, você colocaria RJ, e é o sistema de informação, né? Qual base de dados você está interessado. Então, para você saber, você bastaria vir aqui, ó, e entender qual que é a sua base de dados, tá? Você vir cá, ó, Sindu, a sigla, ou se você quer alguma outra informação dessa base aqui, não teria erro, tá bom? Então, basicamente, o procedimento é bem simples. E também tem a documentação do pacote aqui. Dá para você digitar interrogação, MicroDataSUS, que o R traz aqui a documentação do pacote também, tá? Então, basicamente é isso. Depois que você carregou, eu não vou rodar esse código, porque aqui ele demora um pouquinho. Ele vai carregar ano por ano, e aí demora um pouquinho. Então, eu não vou fazer isso. Então, ele traz o dado de forma crua aqui. A gente tem o dado na forma bruta, digamos assim, sem tratamento. E aí, esses autores foram tão geniais e muito legais assim com os analistas de dados e todos os pesquisadores, que eles criaram uma função para processar esses dados. Então, ao invés de o dado vir codificado lá com o número 1, 2, 3 para raça, cor, por exemplo, ele já fez uma função que trata esse dado. Então, ele vai trazer o nome já escrito lá, raça, cor, preto, pardo, branco, indígena, sexo, masculino, feminino. Então, essa função já faz isso com o seu banco de dados, tá bom? Então, você carregou seu dado, o dado está cru, aqui a gente vem e trata esse dado.
Beleza? Tratou o dado, essa função aqui também é bem lenta, né? Lenta porque eu estou pegando um período temporal bem grande. Se eu pegar um período temporal pequeno, vai ser mais rápido, mas aqui foi grande, demorado por conta desse recorte temporal que eu fiz, beleza? Aqui não é relativo a suicídio, isso aqui foi uma outra coisa que eu fiz, mas eu estou simplesmente fazendo um processo de filtragem aqui para o meu município, tá? Então, o município que eu resido hoje é o município de Ouro Preto, e aqui ele está em 6 códigos. Geralmente são 7 dígitos, que é 31, 46, 107 do meu município, só que a base está com, então, tá com 36. Deixa eu até conferir aqui, ó, Codimum. Deixa eu ver se a gente acha que... A gente não vai perder tempo com isso aqui agora. Aqui, ó, código de município de ocorrência, tá? Então, basicamente aqui, ó, o nosso dado tá com 7 observações. E aí eu quero só as 3 primeiras aqui, ó, só os 3 primeiros dígitos, porque lá é suficiente para eu rodar a minha análise. Tá bom? Então, basicamente, eu estou fazendo isso aqui com esse código. No outro, eu vou fazer o seguinte: como eu quero o número de óbitos por ano, então eu vou pegar a variável que está tratado, dado processado, e vou extrair o ano dela com a função year. Se você não sabe que função é essa, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a função year, que ela é do pacote Lubridate, então vou deixar um vídeo aqui também na descrição, então você pode ir lá e acessar para entender o que essa função faz. Então, basicamente, ela vai lá na variável data óbito e vai recolher apenas o ano e vai atribuir a uma nova variável o ano, tá? Depois disso, eu peço para contar o número de óbitos por ano da variável, pela variável causa básica. Então, aqui a causa básica, ela segue a classificação CID, Classificação Internacional de Doenças. Então, aqui na nossa variável, no nosso dado tratado, a gente tem isso aqui, ó. Aqui ele já está tratado, mas se a gente pegar no formato cru, dados processo, a gente vai ter que é o dado processado que eu comentei, que é da função. Aqui a gente vai ter exatamente a causa básica de... Causa base, chegando na causa base, não tem problema. Deixa eu vir aqui então, ó, dados... Processo, causa base, tá ali, ó. Se demorar um pouquinho é porque o dado é grande. Ó, tá vendo? Ele vem em código. Isso aqui são as doenças, as classificações de doenças. Se você não entendeu, vamos lá, CID. É isso aqui, ó. As doenças têm uma classificação. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem lá grupo 00, tem todas as doenças, ó, cólera, enfim, tem toda uma classificação internacional. Então, ocorre um óbito, esse óbito precisa ser classificado e entrar nas bases de dados públicas, tá? Então, basicamente, é isso que está acontecendo ali. Então, a gente volta aqui, fiz esse processo de contagem. Agora, eu ordeno esses dados porque eu quero pegar apenas as 3 principais. Então, eu peço para o R fazer esse ordenamento por ano e as principais. Então, ele vai me dar isso quando eu rodo isso, tá? Então, aqui, ó, dados ordenados, eu pego aqui a variável e aí ele está ordenando as principais doenças aqui por ano e pelo maior número. Aqui, 150 para o meu município, B342 é a Covid, tá bom? 2021 aqui, ó. Então, a gente vai ver o gráfico no final, isso vai ficar bem claro pra gente. Beleza, ordenei meu dado, vocês observaram aqui que está ordenado, do maior para o menor. Agora, a gente vai fazer um outro processo, que é fazer um processo de slice, que a gente chama, né? A gente vai ordenar esse nosso dado, vai agrupar por ano, e a gente vai pegar as 3 primeiras observações de cada ano, as 3 maiores observações de cada ano, com esse pedacinho de código aqui. Tanto é que a gente cria aqui, ó, top 10 por ano. Na verdade, aqui top 10 era o início, depois virou top 3. Eu fiz top 10, não ficou muito grande, agora é top 3, tá? Não tem problema, a gente fica com isso aqui. Eu poderia mudar aqui e colocar para 3, não ia ter problema nenhum, mas a gente roda isso aqui. E aí depois eu crio também uma variável percentual. Se a gente rodar até aqui, eu vou ter um valor N. Então, quer ver, ó, top 10. Tá vendo? Eu tenho um N. E aí depois o que eu faço para criar essa variável percentual? Eu somo as 3 aqui principais. Então aqui, ó, 12 mais 20 mais 20, 40, 52. 52 é o total. Então eu divido 12 por 52, eu vou ter esse percentual.
20 por 52, eu vou ter esse percentual. E assim o código faz isso para o restante de todas os outros demais recortes. Com esse código aqui eu faço isso aí que eu acabei de falar, tá bom? Então beleza, a gente acabou de fazer o nosso tratamento prévio ali, a gente tem o que a gente precisa, agora a gente vai para o gráfico, né? Então basicamente aqui no gráfico é um gráfico simples, que eu já mostrei aqui em outras vezes. Então aqui eu estou colocando o banco de dados que a gente acabou de criar, que é esse banco de dados aqui. E depois a gente no eixo X a gente coloca o ano, no eixo Y o percentual e um gráfico de barras. E aí o preenchimento é a causa básica e o color aqui é a causa básica. O preenchimento, o color é a linha do nosso gráfico lá de aquele contornozinho do gráfico de coluna e o fio aqui é preenchimento mesmo. Depois eu coloco um tema mínimo para ficar um gráfico mais bonitinho, que eu gosto desse tema. E depois é só texto mesmo para personalizar o gráfico. Então se a gente dá um Ctrl Enter aqui, o R já está rodando e aqui a gente tem o nosso gráfico. Ficou esquisito aqui, não tem problema, a gente vem cá e cria ele aqui, ó. Tá vendo? Então basicamente esse é o tipo de gráfico que a gente acabou de pedir para reproduzir aqui no R. Então no ano de 2021, ó, as 3 principais causas de morte no meu município, ó, foram acidente vascular cerebral. Claro, o primeiro lugar foi infecção por coronavírus. A gente tem dado aqui, 2021 a gente passava um período bem intenso de pandemia ainda. E evento adverso após procedimento cirúrgico não especificado aqui também. Eu tenho um percentual bem expressivo. Tá bom? Nos outros anos a gente observa a causa não especificada, acidente vascular cerebral e aqui infarto do miocárdio agudo. Agudo do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, tá? Então, isso aqui, inclusive, é bem interessante para formuladores de política pública, né? Entender os determinantes disso aqui, o que está causando muito acidente vascular cerebral, para a gente poder fazer intervenção governamental e reduzir, né, essas causas, essas mortes que são de causas evitáveis, né? A gente pode tentar contornar esse problema aí. Beleza? Então aqui a gente tem basicamente esse gráfico aqui, ele já está tratado porque aqui eu também eu criei essa função para tratar, ao invés de trabalhar com o gráfico no código da doença, eu fiz um tratamento, depois segui com esse código aqui, para fazer exatamente a condicional, if else, né, e tudo mais. E depois eu gero um outro gráfico também, esse outro gráfico, deixa eu ver o que eu fiz aqui que eu não tinha, é basicamente a mesma coisa, é o mesmo gráfico. Exatamente a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Sugiro muito vocês conhecerem esse pacote e façam bom aproveito aí, tá? Forte abraço e até um próximo vídeo.